Bem, é, vamos falar um pouquinho sobre alguns dos temas que tenho recebido. Eu tinha deixado de trazer porque a gente estava estudando um pouco sobre as cartas às igrejas ali da Ásia, né? As 7 cartas da igreja do Apocalipse. E é um tema que vem insistindo um pouquinho. Foi pedido pra gente falar um pouquinho sobre vaidade. Eu achei interessante o assunto. E uma das questões foram relacionado à vaidade, quando é questionada apenas a maneira que a mulher se veste, a roupa, joias, alguns ornamentos, né, que isso é visto como vaidade. Se a vaidade é apenas isso realmente? E para começar, eu quero deixar Filipenses 2, versículo 3, que diz assim: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. O que é vaidade? Vaidade é algo enganoso, é algo sem valor, que leva à ostentação, que leva à idolatria, que leva ao egoísmo, que leva ao orgulho, né? Tudo que leva o homem a orgulhar-se de si mesmo, querer ser superior às demais pessoas, a tudo aquilo que é egocêntrico, que a pessoa quer só para si, que se acha o tal, que se acha o bambambam, né? Coisas fúteis, né? Coisas que não têm valor nenhum. Tudo isso é vaidade. A necessidade que as pessoas sentem de se vangloriar, isso é vaidade. A necessidade que as pessoas sentem de ostentar, essa ostentação aqui vai em todos os sentidos, né? Ostentação, né? Exibição pessoal, exibição por ter bons cargos, exibição por ter um bom trabalho, exibir por ganhar bem, exibir diplomas, exibir por ter uma boa faculdade, por ter feito um bom curso. Tudo isso é vaidade. Quantas pessoas a gente vê expondo seus diplomas, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou um teólogo, que eu sou um psicólogo, que eu sou isso, que eu faço isso, que eu trabalho em tal empresa. Tudo isso são vaidade. Tudo que passa para ostentação, tudo aquilo que passa para motivo de orgulho ou querer humilhar outras pessoas, tudo isso trata-se de vaidade. Não apenas questão de roupa, não apenas questão de usar brincos, batons, maquiagem, porque quando se fala de vaidade, volta logo para isso, né? Uma mulher bem arrumada, bem vestida, maquiada, com brincos, isso é vaidade. E em nenhum momento a Bíblia vai condenar o uso dessas coisas. Nenhum momento. Aquilo que lógico, que nós devemos manter-se e colocarmos de forma decente, né? Quem ostenta suas próprias qualidades é uma pessoa vaidosa, é algo inútil, né? Aquilo que é vazio, que é falso, tudo que não tem valor, tudo isso está relacionado à vaidade. A idolatria, por exemplo, se a gente for ver lá em Isaías no capítulo 44, versículos 6 e 7, vai tratar ali de idolatria e está se referindo à vaidade. A idolatria ali nada mais é do que a vaidade, né? A ostentação, ela não é errada, não é errado o quê? Querer se arrumar mais. Isso não deve ser o mais importante em nossas vidas, lógico. Tudo aquilo que tomar o espaço de Deus em nossas vidas vai passar a ser vaidade. Se a sua felicidade depende do corpo ou da sua aparência, aí vai passar a ser vaidade. A sua felicidade não pode depender do nosso corpo, né? A minha felicidade não pode depender do meu corpo, não pode depender da minha aparência, porque se depender, aí vai passar a ser vaidade. Essa passagem que eu li em Filipenses 2 e 3, né, fala sobre egoísmo. Ele tem o poder de arruinar uma igreja ou uma pessoa, enquanto a verdadeira humildade pode edificar. Não é? Então, aquilo que é vaidade, né, torna-se ruim. Ser humilde inclui possuir perspectiva real, respeito de si mesmo. Muitas pessoas não têm respeito nem a si mesmo. Isso não quer dizer que devemos permanecer inativos. Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, perante ao Senhor nós somos todos iguais, somos todos pecadores, salvos somente pela sua graça. Portanto, temos um grande valor diante do reino de Deus, né? Então, cabe a nós mesmos policiarmos a nós, né? Essa palavra vaidade, né, no Antigo Testamento, ela vai aparecer mais de 100 vezes, né? E esse ser vaidoso na Bíblia significa claramente ser falso, ser idólatra ou inútil. Todas as palavras que referem-se à vaidade, nomes que se referem à vaidade, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, traz seu significado de falsidade, de prazeres
prazeres passageiros. Se nós for pegarmos a língua original, tanto no hebraico quanto no grego, a gente vai ver o real significado, né? De idolatria, inútil, nunca está relacionado a cuidados com a beleza, porque a gente vai ver que, por exemplo, o exemplo de José. José, quando se torna governador, ele adere aos costumes ali do Egito. Ele começa a se pintar, começa a usar colares, porque era uma cultura do pessoal do Egito. E quando ele se torna governador, ele passa a usar esses acessórios. É vaidade? Não. Era a cultura, era o costume ali daquelas pessoas. E isso afastou ele de Deus? Não. Pelo contrário, a gente vai ver que José teve várias vitórias quando ele passou, né, desde o momento em que ele foi vendido pelos seus irmãos, né, como Deus trabalhou, como Deus usou ele grandemente, como Deus, né, o prosperou e usou ele para ajudar outras pessoas, mas ele seguiu a cultura dali daquela época. Então, tudo o que nós devemos ter consciência, eu querer ostentar, me exibir em qualquer sentido, em qualquer termo, tudo isso é vaidade. Tudo aquilo que eu faço para me engrandecer, tudo aquilo que eu faço para querer ser superior a alguém, isso é vaidade, né? E hoje nós vemos muitas coisas relacionadas a isso e as pessoas veem a vaidade apenas resumido a uma mulher vestida bem, maquiada, de brinco, essas coisas. E não é bem isso que a Bíblia mostra, né? É só nós aprofundarmos um pouquinho na palavra, buscarmos o verdadeiro sentido da palavra, né? Que a gente vai saber do que realmente se trata a vaidade. Então, se você anda ostentando um diploma, se você anda ostentando, né, uma faculdade, se você anda ostentando um cargo que você tem, ou às vezes você quer ser melhor do que qualquer um, melhor do que algum membro de sua empresa, melhor do que um colega teu de trabalho, querer ser superior, tudo isso é vaidade, tudo isso é vaidade, né? Que a gente possa, que nós possamos, né, antes, né, de referirmos a tais coisas, sabermos realmente o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado, né? Infelizmente nós vemos muito disso acontecer e as pessoas ficam muito presas a isso, né? E enquanto na verdade, né, o sentido é bem mais profundo, nós temos muitas outras coisas que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos edificar em nossas vidas e estamos presos a certas coisas que nós não buscamos aprofundamento, né? E acabamos acusando pessoas ou apontando pessoas sem saber o real sentido da palavra, o real sentido do texto. Então, que nós possamos ter cuidado. Então, esse foi um dos temas que foram levantados. Eu achei interessante falar sobre isso. Eu vinha falando mais ou menos em alguns outros vídeos, não diretamente sobre vaidade, mas algumas coisas relativas que também tem, né, um pouco a ver a essas questões de relacionadas a coisas que são na verdade distorcidas, né? Relação principalmente usos e costumes, doutrinas e outras coisas desse tipo, né? Tem uns videozinhos lá anteriormente, quem não viu, passa lá, dá uma passadinha lá, assiste, é muito bom. E eu continuo recebendo sugestões, pode dar suas sugestões lá pelo Messenger, tá? Que eu vou estudando os temas e vou gravando os vídeos. E quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado, continua acompanhando. Vocês estão visualizando, estão assistindo, só estão esquecendo de curtir lá para eu saber quem foi que viu. Mas de qualquer forma eu agradeço a todos, tá? Que tem visto, que tem apoiado, que tem mandado sugestões, tá? Que o Papai do Céu possa os abençoar grandemente, né? E que nós possamos aplicar a palavra dele em nossos corações.